E vamos ver o que a Bíblia tem para a gente hoje. Eu quero utilizar, inclusive, o versículo de Lucas, capítulo 1, versículo 37, para a gente iniciar essa mensagem. Lucas 1,37 diz o seguinte: porque para Deus nada é impossível. Como a gente disse aqui no quadro Quem Foi Que Disse, essa foi uma fala do anjo para Maria quando ele foi anunciar a ela que ela daria luz a Jesus. Quando o anjo deu a ela essa notícia, ela logo manifestou a ele a dificuldade humana que teria. O anjo saudou Maria e disse: olha, você vai dar à luz a um filho e o nome dele será Jesus e ele vai salvar a humanidade. A primeira coisa que Maria fez foi dizer para ele ou apontar para ele as dificuldades a dificuldade que existia em relação a essa promessa. O anjo disse para ela: você vai dar à luz a um filho, o nome dele será Jesus e ele será o salvador da humanidade. E ela logo disse: eu sou virgem. Como pode ser isso se eu não tive contato com homem algum? Maria, quando fez isso, ela só fez o mesmo que todos fazem. Quando Deus diz que vai fazer algo em nosso favor ou algo ao nosso respeito, a primeira coisa que nós fazemos é apontar a dificuldade humana em relação a essa promessa. Ou a gente tenta apontar a impossibilidade dessa promessa acontecer. Quando Jesus perguntou àquele homem doente na beira do tanque: o que você quer? Ele disse: eu quero ser curado. E o Senhor disse para ele: então, seja curado. Qual foi a resposta daquele homem? Não tem ninguém que me põe lá. Sempre alguém passa na minha frente. O que ele fez? O mesmo que Maria. Ele apontou a dificuldade ou a impossibilidade daquele milagre acontecer. Isso é algo que é comum a gente fazer. Deus diz que vai fazer algo e a gente, ao invés de só dizer: Senhor, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade, a gente diz: Senhor, não tem jeito. Senhor, mas e isso? Senhor, mas e aquilo? Parece que por um momento a gente se esquece de que quem está fazendo a promessa é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. A gente consegue observar isso acontecendo em várias ocasiões na Bíblia. Jesus chega para ressuscitar a Lázaro e quando Jesus pergunta onde ele está, ou me mostre onde está o túmulo, a irmã de Lázaro deveria somente ter mostrado onde estava o túmulo. Mas o que ela fez foi dizer: mas já cheira mal, é de 4 dias. O que ela estava fazendo? Apontando a dificuldade ou a impossibilidade do milagre acontecer, dizendo: Senhor, não tem jeito mais, já era. O Senhor não chegou antes. Como se Cristo precisasse chegar antes. Como se Jesus precisasse ter chegado antes. Como se Jesus visse a morte com uma dificuldade maior. Para Jesus, a doença ou a morte seria a mesma coisa, porque precisaria do mesmo poder que ele tinha. Ele não precisaria aumentar o grau do poder dele para lidar com a morte, porque ele lidando com a doença ou com a morte seria a mesma coisa. E agora o anjo diante de Maria, quando Maria mostra para ele essa dificuldade dizendo: sou virgem, não tive contato com homem algum, então isso não é possível, ele diz: lembra da tua prima Isabel, aquela que era chamada estéril? Ela está no 6º mês de gestação. E sabe o que é interessante? O anjo quebra agora todo o grau de dificuldade que existia na mente de Maria.
o que Maria via como um grau de dificuldade ou impossibilidade do milagre acontecer cai por terra, porque o anjo diz para ela: lembra da tua prima Isabel? Aquela que era chamada estéril. O anjo está mostrando para Maria que um milagre foi realizado, e um milagre que realmente era impossível ao homem. Existem pessoas que, assim como Isabel, são chamadas pelo seu problema. O anjo disse aquela que era chamada estéril. Tem pessoas que são chamados de drogados. Ah, o filho daquela irmã, aquele usuário. Ah, aquele alcoólatra. Ou aquele ladrão. As pessoas tendem a chamar os outros pelo problema da pessoa. Pelo menos com Isabel, ela foi citada pelo anjo como aquela que é chamada estéril. Talvez alguém, aquele que é o paralítico, o cadeirante. E talvez existem pessoas nos ouvindo agora que estão nessa situação, que agora são conhecidas pelo problema que enfrentam. Mas o anjo disse o seguinte: aquela que era chamada estéril está no 6º mês de gestação. Não sei se você entendeu mesmo que eu, mas 6º mês de gestação é aquele mês que não dá mais para esconder. Talvez a moça engravidou e foi uma gravidez indesejada, talvez não programada, inclusive talvez até antes de casar, e agora ela tenta esconder dos pais por algum motivo, e ela começa a usar roupas mais largas, começa a evitar reuniões em família, mas isso no 1º, no 2º, no 3º mês, mas quando chega ao 6º mês, é praticamente impossível esconder. O 6º mês é aquele momento em que a gravidez fica evidente. O 6º mês é aquele momento em que fica claro para as pessoas a gravidez. O anjo disse: aquela que era chamada estéril está no 6º mês de gestação. Para nós hoje, aquela que é chamada estéril, hoje todos sabem que ela está grávida. Aquela que não podia engravidar, hoje todos sabem que está grávida. Aquela que tinha o útero deficiente, que nunca poderia dar à luz, agora todos sabem que elas vão dar à luz, que ela vai dar à luz. É como se o anjo estivesse dizendo: ela não podia, mas agora está evidente que ela pode. Está evidente que o milagre aconteceu. Aquela que era chamada estéril está no 6º mês de gestação. Ele completa dizendo: porque para Deus nada é impossível. O anjo só narrou essa história, esse acontecimento, esse milagre que aconteceu com Isabel para Maria, só para dizer para ela: não importa o fato de você ser virgem, não importa o fato de você não ter tido contato com homem algum, porque para Deus nada é impossível. E com este versículo eu quero ler em Romanos capítulo 8, versículo de número 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. E aí, falando de impossibilidade, de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 3, era impossível à lei a salvação da humanidade. Era impossível que o homem fosse salvo pela lei. Pela lei, o homem está completamente condenado. Mas aquilo que era impossível à lei, de acordo com a Bíblia, Deus tornou possível enviando o seu Filho. E com o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo de número 3, fica muito mais claro o que Lucas 1,37 diz. Realmente para Deus nada é impossível. Não é impossível que Ele te livre do câncer, não é impossível que Ele te livre da AIDS, não é impossível que Ele te livre da tuberculose, do problema na coluna, não é impossível que Ele te livre de qualquer enfermidade, de qualquer problema judicial, não é impossível que Ele te livre de qualquer lamento, não é impossível nada relacionado à sua vida
a sua carne, ao seu corpo, mas melhor que isso, não é impossível que Ele te salve, que Ele livre a sua alma da perdição eterna. Não é impossível que a sua eternidade seja garantida com Deus. Não importa quanto erro você já cometeu, não importa quanto pecado, não importa quanta maldade, não importa o quanto você já se desviou de Deus, não importa o quanto você ficou distante da palavra, o que importa é que para Deus nada é impossível. O que importa é que o que era impossível à lei, Deus tornou possível, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenando o pecado na sua morte. E aí fica claro que a salvação que nós temos não veio através da ressurreição. Fica claro que a salvação que nós temos veio através da morte. Porque a morte de Jesus foi o pagamento do nosso salário em relação ao pecado. E a sua ressurreição é apenas uma garantia de que nós ressuscitaremos com Ele.